Olá, boa noite a todos e todas. Vamos dar mais início a mais um momento de encontro no nosso Luz e Harmonia, de conexão, de revermos nossas ideias, reafirmarmos outros valores e ainda que pelos meios virtuais nos mantermos unidos sob a palavra do Cristo. Iniciar pela nossa prece, como sempre. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos juntos novamente, de estarmos reunidos em espírito, em vibração, na busca de sermos pessoas melhores. Que cada trabalhador do Luz e Harmonia, encarnado ou desencarnado, possa ser tocado por essas palavras que foram preparadas pela espiritualidade. Que nós outros possamos ser ajudados nesse trabalho. E cada um sinta seu coração aberto a ouvir e sua energia com ânimo para praticar. É tudo o que pedimos hoje. A oportunidade e o amparo, para que nem que seja um passo de cada vez, possamos praticar um pouco do que aprendemos no dia de hoje. Que a luz do Mestre Jesus vá à frente de nós, iluminando o nosso caminho. E que, acima de tudo, haja paz entre nós. Bom, a proposta de hoje é nós trabalharmos uma conversa, um diálogo com o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do item 1 ao 4. Vou ler, depois eu falo da proposta, da abordagem pedida pela espiritualidade. Pagar o mal com o bem. Item 1. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Item 2. Se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós digo: amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta. E então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nesta circunstância. Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para um irmão ou amigo. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre outras, pessoas que desconfiam umas das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se um inimigo do que um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos frutos.
O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar, porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhes o mesmo espaço no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances e sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre ao mal, o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Amar seus inimigos é sem sentido para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo perturbando seu repouso, e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Daí o desejo de vingança. Ele não tem nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si. Mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é bem diferente, porque dirige o seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais ele serve de alvo fazem parte das provas que deve sofrer, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra os que são instrumentos dela. Se em lugar de lamentar-se, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe dá a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Esse pensamento naturalmente o dispõe ao perdão. Além disso, ele sente que, quanto mais for generoso, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance dos maus tratos do seu inimigo. O homem que ocupa a posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como um ser inferior. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o aventariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso ter a alma maior, mais nobre, mais generosa. Palavras de Kardec. Bom, a proposta que nós temos hoje, que foi passada pela espiritualidade, é falar de pagar o mal com o bem, no capítulo de amar os vossos inimigos, falando de abnegação e caridade. Então, a gente sempre segue a proposta que a espiritualidade nos passa, além do capítulo. E aí, para começar, é importante a gente já desmistificar algumas coisas, né? Amai vossos inimigos. Temos inimigos? Muitas pessoas, quando leem esse evangelho, dizem: mas eu não tenho inimigo. Inimigo é uma coisa muito forte. Então, não tendo eu inimigo, eu não tenho que me preocupar. Só que, para além, vamos trazer para a prática, fora de uma ideia de jogo de palavras ou de análise de conceito, de semântica de palavra. Vamos observar na prática. Na prática, ou a gente ama, ou a gente não ama. Então, sempre que a gente se afasta do respeito e se afasta da paz na convivência com o outro, eu sempre falo isso, a gente está agindo não como amigo, não como amor. A gente está exercitando na prática do desamor. Se é inimizade, se é algo declarado, isso depende da gradação. Mas é fato de que de alguma forma a gente está se afastando da lei de amor, o que vai exigir alguma reparação.
Por que eu estou falando isso? Porque não é a ideia do Espiritismo, e principalmente dessa casa, que a gente trabalhe os conceitos espíritas para poder criar desculpas, reforçar melindres, reforçar vitimismos. Não é essa a ideia da doutrinária do Luiz Harmonia. Pelo contrário, a ideia é sempre que a gente assuma uma postura de autorresponsabilidade, uma postura de protagonismo de nossas vidas, que afastem da ideia de sermos fantoches, seja fantoches das nossas emoções ou fantoches até mesmo das ações das pessoas. Quem é que determina o seu estado de espírito? É você, espírito? Ou outro espírito, outra pessoa encarnada ou desencarnada? Quem é que determina o seu modo de se sentir? É a circunstância? São as pessoas que estão ao seu redor? Então, o Luiz Harmonia trabalha para que nós aprendamos cada vez mais a termos responsabilidade, a assumirmos que só depende de nós fazermos esse controle e vivermos de acordo com as nossas escolhas, com o nosso propósito, independente do que nos cerca. Outro trecho do Evangelho que é importante destacar de início, né? Só amar quem nos ama, ou pensa igual a gente, ou nos trata como queremos ser tratados. Tem um aspecto que eu achei interessante, que eles nos passaram durante a elaboração dessa conversa, que hoje não vivemos mais em localidades, em cidadelas ou reinos fechados, né, pequenos, como no tempo de Jesus. Nós estamos hoje em um mundo globalizado, em que temos contato com todos, com todas as suas ideias e com as diferenças culturais, religiosas, políticas, etc. O Evangelho é mais atual do que nunca, né? Na necessidade de eu não me perturbar ou não perturbar o outro com essas diferenças. Seja diferença de entendimento ou diferença de tratamento. Nós temos que reafirmar cada vez mais, todos os dias, aquela proposta que Cícero sempre nos fala, de exercitar nossa paz independente das circunstâncias. Porque saber lidar com a diversidade, com amor e paz, é condição de evolução para o mundo regenerado. Cada vez mais esse mundo vai se abrir para espíritos diferentes, para entes diferentes, vindo de outros orbes, com outras perspectivas de vida e de vivência. E a gente precisa se abrir para o novo de uma forma amorosa, com paz, dentro das leis divinas. Se a gente tiver dificuldade de lidar com o diferente, cada vez mais a gente vai achar que a atitude do outro é o mal e que isso nos agride. E vamos acabar querendo pagar o mal com o mal, entrando nos ciclos viciosos que a gente vai falar daqui a pouco. O amar aos inimigos, entre aspas, também é outro ponto interessante. O Evangelho é muito claro em explicar o entendimento de amar aos inimigos, sem hipocrisia. Porque cada vez mais a gente tem que se libertar de uma ideia de falar, repetir frases e conceitos religiosos e nos apropriar da prática. É isso que, por exemplo, o Luiz Sérgio sempre fala com a gente, que já tem 2 anos, mesmo antes da pandemia, que ele estava falando do tempo da prática. Então, o tempo da prática, então vai falar, olha, eu vou amar o meu inimigo, se eu não estou pronto para isso ainda. Quem se encherá de alegria ao abraçar um monte de espinhos? Então, o Evangelho, naquela época, na escrita de Kardec, já explicava que o sentido da palavra era limitado, né? Mas nós devemos procurar na prática o que ele fala, não pagar o mal com o mal, pagando o mal com o bem, e, acima de tudo, abrindo sempre o caminho para a reconciliação. Porque isso é algo que é taxativo. Nós vamos passar por oportunidades de reconciliação. E aí vem uma questão que a gente deixa. Como você se sente em seu coração com a certeza que terá a oportunidade de se reconciliar com o outro? Porque muitas vezes a gente só quer se ver livre daquele outro que a gente considera alguém, um adversário, um inimigo, alguém que nos fez mal. Mas como você se sente em relação a essa certeza que você vai ter a oportunidade de conviver com a pessoa e de reconciliar, vai dizer muitas vezes sobre qual é a escolha real. Passa essa ideia de, não, eu perdoei, eu deixei para lá, deixa isso para lá, não quero nem falar sobre essa pessoa. Isso é um tipo de conceito da boca para fora, é o perdão da boca para fora. Mas a gente sabe pela lei que a gente vai ter a oportunidade de reencontrar a pessoa. Então, se eu digo, eu perdoo, mas eu não esqueço, não quero nem ver, eu passo mal, eu sinto um negócio só de pensar na pessoa. Aí é uma notícia difícil para dar. Com certeza, cada um de nós irá se encontrar com seus desafetos para reconciliar. Hoje, amanhã, em outra vida. Vai ter que se reconciliar. Como disse Jesus, não sairá daqui até que pague o último centil, ou último centavo.
Pode ser nessa vida, pode ser em outra vida, outra encarnação, ou até mesmo em outro planeta, mas essa oportunidade virá. Então, se ela virá, com certeza e obrigatoriamente eu vou ter que tomar uma decisão pela reconciliação. Por que não começar desde já e abreviar essa estrada? Tudo tem a ver com nossas escolhas. Algo que também chama muita atenção nesse evangelho é que esse evangelho começa com a lei de Talião, né? Ele começa com: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Tem a ver com a lei anterior, com aquela lei que falava do olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião. Ele ainda está vivo. Não é uma lei do tempo de Moisés. Nós podemos dar exemplo claro de como a lei de Talião está viva. Muitas vezes no comportamento da gente. Não estou falando da sociedade, não estou falando de leis jurídicas do mundo, não. No nosso jeito de ser. Ela está viva na necessidade que nós temos de não levar desaforo para casa. Ela está viva quando você ensina seu filho, sua filha, que não se deve levar desaforo para casa. Ela está viva na quantidade de pessoas que batem no peito, fazem questão de dizer e até de postar frases nas redes sociais, chamando atenção para o gênio forte, chamando atenção para uma intensidade desenfreada de emoções, para a sua capacidade reativa, a sua capacidade vingativa, o desejo pelo conflito. Isso está vivo ou não está vivo? Se nós abrirmos qualquer rede social, nós vamos ver muitas pessoas que hoje fazem questão de colocar aquilo que, a nosso ver, é o mais feio em nós, ao invés de colocar aquilo que é mais bonito. Alguns criticam aqueles que só colocam o que é de mais bonito, mas pelo menos, quando coloca o que é de mais bonito, ainda que não esteja vivenciando aquilo, está se alinhando, ao menos na ideia, no plano da energia, no plano da vibração, com aquilo que quer ser. Mas quando eu sou raivoso, quando eu sou conflituoso e eu ainda faço questão de ressaltar isso, aumentando aquela energia, aquela forma de pensamento, eu estou só aumentando cada vez mais essa carga de comportamento, esse vício moral, que é o que nós devemos combater. Essa lei de Talião, esse olho por olho, dente por dente, está no orgulho, na vaidade, na insistência que nós temos de travar combates pouco úteis em posts, em redes sociais e em grupos de WhatsApp. E aí tem aquela brincadeira que diz que se a lei do mundo for olho por olho, dente por dente, acabaremos todos cegos e banguelas. E é verdade. Nesse ciclo vicioso de pagar o mal com o mal, que nós estamos há anos, há séculos, há milênios, há bestilhões de anos, nós estamos ficando cegos de espiritualidade, aterrados nos nossos orgulhos, nas nossas vinganças, nos nossos egoísmos, e banguelas porque não conseguimos sorrir, porque não temos paz, porque não temos amor. Não conseguimos sorrir, porque não podemos ter a calma, a tranquilidade de dizer: não tenho nada contra ninguém, ninguém tem nada contra mim. Isso rouba o nosso sorriso. Então, vivendo a sabedoria popular, olho por olho, dente por dente, a gente está ficando todo mundo cego espiritual e banguela da falta dos sorrisos. E Jesus veio com uma proposta diferente. Ele fala: eu porém vos digo, pagar o mal com o bem. E é isso que queremos. Porque não adianta nada a gente ter o conhecimento do que Jesus disse, mas é efetivamente isso que nós queremos? A proposta de Jesus é clara em relação à transição planetária, à separação do joio e do trigo. Eu sempre falo isso. Não são todas as bem-aventuranças que são necessárias. É mansos e pacíficos. Então, muitas vezes a gente faz um monte de coisa, mas não se dedica a ser manso e pacífico. Eu me incluo nisso. Muitas vezes fazemos 1 milhão de coisas, estudos, atividades, ajuda isso, ajuda aquilo, se move no sentido do outro até, tenta fazer caridade, mas esquece que é preciso ser manso e pacífico. É preciso amar a ponto de amar os inimigos, pagando o mal com o bem. E aí não tem como a gente não falar desses elementos, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, na junção das faixas vibracionais que marcam esse momento da transição planetária, a gente sempre fala sobre isso aqui no Luz e Harmonia, com a ampliação da mediunidade de todos, crianças, idosos, jovens, adultos, homens, mulheres, de todas as classes sociais, de todas as raças,
e com a maior liberdade de expressão, de exteriorização das nossas intolerâncias, porque também é preciso perceber que hoje os nossos limites, até mesmo de educação, os nossos limites de trato na convivência com as pessoas, eles estão se afrouxando. Hoje é possível você ter livros nas bancas de livros e nas bancas de revistas com palavrões na capa. É possível ter músicas que falam coisas que agridem, sem sequer pedir licença para agredir o outro dentro da música. Os diálogos, os programas de TV, os programas de entrevista na internet, os conteúdos que são compartilhados nos grupos de WhatsApp. Existe uma tolerância maior à intolerância. Existe uma tolerância maior, que antes certos comportamentos eram muito punidos pela sociedade no sentido de dizer isso é errado, isso é mal educado. Hoje a coisa está mais livre. É um retrocesso? Não. Porque antes a pessoa poderia ser polida, poderia ser correta, porque a sociedade exigia esse polimento. Agora, com mais liberdade, vai ser correto, vai ser educado, vai ser amoroso, vai ser gentil, aquele que escolher ser. Porque aquele que quiser ser bruto, grosso, ignorante, acreditem, também vai ser aplaudido. Então vai ficar, mais uma vez, como sempre dizemos aqui no Luz, a cargo de cada espírito a responsabilidade pelas suas escolhas e a consequência delas. Então, nesse contexto de faixas vibracionais se aproximando, de transição planetária com aumento da mediunidade, maior liberdade e tolerâncias, os impactos das nossas escolhas equivocadas estão maiores e mais rápidos. Olha a impressão minha. Vocês estão sentindo mais esses impactos? Antes, a discussão que a gente tinha no trânsito mal nos incomodava, a gente nem lembrava depois daquela hora. A gente chegava no trabalho e a gente chegava já em outros conflitos do trabalho e já esquecíamos a discussão no trânsito, a discussão doméstica na família, a discussão com o vizinho por conta do cachorro. Né? Se deixasse de falar com a pessoa, com pouco tempo a gente esquecia que a pessoa existia. Hoje em dia, não. Hoje é assim? Não. Sentimos mais cada passo nosso dado fora da lei de amor. Todo mal que pagamos com o mal nos incomoda emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Afeta mais nossa saúde, afeta mais nossa mediunidade e afeta mais o nosso emocional. É verdade ou não é? Vocês também estão sentindo isso? Pelo menos eu sim. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Ótimo. Isso é aquilo que Jesus falou com João Batista, falando de um batismo de fogo, que João batizava com a água, marcando um arrependimento e uma disposição para uma mudança. E Jesus batizaria com fogo. É esse fogo que nos consome, que nos incomoda por dentro. É esse incômodo que nos mostra, né, que nós precisamos avançar. É como Paulo dizia, é o espinho na carne, é o aguilhão da consciência. De que falou Paulo, quando ele dizia, esse aguilhão mostra que o que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Esse incômodo que afeta os meus pensamentos, o meu sono, a minha saúde, a minha paz, a minha mediunidade, mostra que é preciso parar, que é preciso mudar e que é preciso mudar agora. Então, recapitulando, estamos exatamente na metade. Recapitulando, cientes de que agimos fora da lei em ciclos viciosos que se perdem no tempo, que isso nos faz mal, que teremos inevitavelmente de corrigir isso e nos reconciliar com todos, e que pagando o mal com o mal, estamos erguendo um altar ao egoísmo e orgulho, como vamos parar esse ciclo? E aí a espiritualidade do Luz e Harmonia nos deu a resposta na abordagem proposta para a conversa de hoje. Ela nos indicou buscarmos falar de abnegação e caridade. Nas nossas pesquisas, nós achamos abnegação na questão 912 do Livro dos Espíritos, onde um bloco das questões 909 a 912 é aquele trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre a perfeição moral. E aí fala das paixões, de como tratar as paixões, como vencermos essas paixões e essas más tendências que nós todos temos. Então vamos à questão 912, que fala especificamente sobre a abnegação. Questão 912. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Resposta curta e direta. Resposta: fazer abnegação de si mesmo. Só isso. Para combater a predominância da natureza corporal,
devemos fazer a abnegação de nós mesmos. O que é predominância de natureza corporal? O livro dos Espíritos tem que ser refletido, não é simplesmente lido e relido, tem que ser refletido. Predominância é quando deixamos falar mais alto a nossa natureza encarnada, nossos vícios, paixões, vinganças, orgulhos, egoísmos, vaidades, tudo isso é sentimento material. É quando dizemos, não consigo pensar naquela pessoa sem sentir raiva, sem sentir rancor. Se ela precisar de mim, já deu ruim, porque eu não vou ajudar, eu vou deixar ela se prejudicar lá. Isso é uma postura que valoriza mais a vida terrena ou a vida espiritual, eterna? É disso que o livro do Espírito está falando. Mas o que vem a ser a abnegação, que é o tema proposto para hoje, tem a ver com transcendência. O que é transcender? É você se elevar, você crescer, você aparecer maior do que você está, maior do que você é. É ser algo maior do que se é. É ser mais do que a personalidade humana encarnada. Nós aqui temos um jeito de ser. Nós temos uma exteriorização. Nós temos uma forma. Nós temos um hábito. Abnegar-se é transcender e ter comportamentos que estão acima desse hábito corriqueiro, que normalmente é equivocado. A abnegação não é ser maior que o outro. A abnegação é ser maior que nós mesmos. Porque também tem isso. O próprio Evangelho chama atenção. Não é eu fazer o bem para humilhar o outro com a minha suposta humildade, com o meu perdão. Não. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Que os meus sentimentos, que muitas vezes se descontrolam em função da atitude do outro. E não é esse mesmo motivo de reencarnar? Vencer limites que muitas vezes nós mesmos nos impomos para vivermos mais como espírito do que com encarnado, com valores do mundo. Nós vivemos mais como espíritos ou vivemos mais como encarnados? Há muito tempo o doutor Antônio fala isso. Eu nem tinha chegado na casa e já ouvia falar de pessoas que o doutor Antônio sempre chamou a atenção para isso. Viver como espíritos. E a gente precisa aprender isso. A abnegação, então, é abrir mão de mim mesmo, das minhas más tendências violentas, dos meus instintos vingativos, que todos nós temos. A ideia aqui é trabalhar com a verdade que temos em nós, sem o peso da culpa, mas com uma autoconsciência que nos traga uma autorresponsabilidade e uma vontade de mudar isso. Não é a gente, meu Deus, não valho nada, eu sou muito ruim, tal. Somos todos farinha do mesmo saco. Ninguém aqui pode falar melhor do que ninguém um do outro. A verdade é essa. Se os espíritos, que muitas vezes estão numa condição melhor do que a nossa, nossos benfeitores da casa, falam de nós outros com amor, por que nós vamos faltar com amor entre nós todos? Por que insistir nessa crítica que é tão infantil, se somos todos iguais, do primeiro aqui que limpa o chão ao nosso maior dirigente? Somos todos iguais, ocupando papéis diferentes. Então, todos nós temos esses instintos, todos nós temos esses orgulhos, todos nós temos esse ego que tem um papel de nos proteger, mas que adoece. Egoísmo. Ego, que é esse papel, essa parte da nossa psique que quer nos proteger de inimigos até imaginários, porque ninguém é nosso inimigo é nosso próprio jeito de ser. E ismo, doença. Doença do ego, egoísmo. Nós precisamos vencer tudo isso, de forma a vencer como espírito, vivendo a caridade. Que caridade é essa? É a caridade para comigo mesmo, primeiro. Abnegar-se é viver caridade para consigo mesmo. Abnegar-se pagando o mal com o bem é viver caridade para consigo mesmo. Por quê? Porque eu estou me amando ao me perceber melhor. É tão bom quando a gente está nessa luta de reforma íntima, que na maioria das vezes a gente está percebendo o que hoje? Os nossos defeitos. A maioria de nós, quer fale ou não, tem percebido em si os próprios defeitos e vive incomodado. Quando isso é bom, porque se está me mostrando defeito, eu estou percebendo meu defeito, eu estou um passo à frente de mim mesmo ontem, no sentido de mudar. Mas que bom quando a gente percebe que a gente conseguiu dar um passinho, ter uma atitude onde a gente pagou o mal com o bem, onde alguém veio com violência e a gente pagou com doçura ou com silêncio. Quando alguém tinha uma opinião, uma oportunidade de nos fazer mal e fez ou quis fazer, e depois nos deram a oportunidade de fazer o mal também, e a gente diz, não vou fazer. Quando alguém vem te dizer que falaram mal de você,
e você tem a oportunidade de falar mal da pessoa também e pagar o mal com o mal, e você vai e acha alguma coisa que justifique aquela atitude, alguma coisa nos seus atos, nos seus equívocos, que justifica o fato do outro não gostar de você. Isso é pagar o mal com o bem também. Está diminuindo o defeito do outro. E está colocando a responsabilidade na única pessoa que você pode mudar, que é você mesmo. Então é caridade para você quando você se dedicando, se esforçando, se perceber melhor e mais capaz de viver em paz, encerrando os ciclos desnecessários. Porque nós ficamos vivendo o mesmo ciclo, ciclos parecidos. Quando a gente consegue encerrar um ciclo porque até o outro encerrou, aparece um ciclo parecido. A gente fica nesses ciclos viciosos de raiva. Tenhamos cuidado e observemos nossas vidas se a gente não está entrando sempre no mesmo ciclo, em que nós temos o mesmo comportamento. E isso existe até vício orgânico, bioquímico. A raiva, a adrenalina, a tristeza, elas liberam química, hormônios, para os quais o corpo se acostuma e às vezes até pede. É nós espíritos agindo e trazendo dos nossos corpos emocionais para o corpo físico uma necessidade que é uma necessidade moral. E esse ciclo pode ser encerrado. Então é caridade quando você se perceber melhor. E você vai se perceber melhor se você perseverar. É caridade também com o próximo. Porque quando eu percebo que o próximo é tão doente quanto eu mesmo sou, eu não olho de cima para baixo não. Eu olho o outro como igual. E digo, é um doente que nem eu, viu? Ele também precisa de uma oportunidade melhor. Só que eu não posso garantir o comportamento e a forma de pensar, nem a mudança do outro. Quando é que a gente vai aprender que a gente não muda o outro? Nem que a gente tenha boa intenção, a gente não muda o outro. Não muda. Só o outro muda o outro. O mentor dele não quer transformá-lo à força. O mentor dele não vai fazer uma hipnose e vai dizer, a partir de hoje você vai ser uma pessoa gentil. A partir de hoje você não vai ser raivosa. A partir de hoje você não vai ser conflituosa. A partir de hoje você só vai fazer o bem. Porque não teria valor. Então se o mentor dele, espírito superior, respeita o jeito de ser dele, mas deseja e permite oportunidades e condições de que ele seja melhor, por que você, que é igual ao outro, vai querer transformar o outro? Mesmo que seja alguém que você ama. E pior, se é alguém que você não ama. Ah, eu não amo aquela pessoa e agora eu vou assumir um compromisso de transformar a vida da pessoa? Se eu não posso assumir o compromisso de transformar aquele que eu amo, imagine aquele que eu não amo. Deixar cada um viver a sua vida. Cada um ter seu tempo. Então é caridade para com o próximo também. Caminhando para o encerramento, chamar atenção de novo para a prática. Vocês viram que não teve grandes mensagens, grandes citações. Tudo isso aqui é só teoria? Talvez. A gente só está usando as palavras. O importante mesmo é praticar e exercitar com constância, com vontade e com repetição. Será fácil pagar o mal com o bem? Claro que não. Se fosse fácil, nós já estaríamos pagando sempre o mal com o bem. É bem mais fácil repetir o velho hábito do olho por olho, dente por dente. É bem mais fácil ceder aos comportamentos reiterados que nós temos há bestilhões de anos. O esforço agora é por fazer diferente. Será necessário exercitar a cada dia, a cada oportunidade pequena ou grande, buscando sermos fiéis a nosso propósito no pouco e no muito. Quem foi que disse isso? Para não ficar sem citação. Quem foi que disse isso? Paulo. Sede fiel no pouco e no muito, e Deus lhe garantirá grandes coisas. Ou seja, na medida que nós conseguirmos ir pagando o mal com o bem nas pequenas coisas, vai aumentar a dificuldade, mas também aumenta o prêmio da vitória. Falharemos em alguns momentos? Com certeza. Não é simplesmente sair daqui da palestra dizendo, olha, eu fiquei pensando aqui agora, realmente eu preciso colocar como prioridade na minha vida pagar o mal com o bem. Então, a partir de hoje, eu vou pagar o mal com o bem e sempre vou pagar o mal com o bem. Seria ótimo se fosse assim. Mas é preciso que a gente trabalhe com a verdade, que a gente ame o outro e se ame também. Nós vamos falhar algumas vezes.
E deveremos tentar novamente, aproveitando as oportunidades de queda, para estudar o que nos fez falhar ali. O que é que me fez falhar nesse momento aqui? Por que nesse momento eu não dei conta de pagar o mal com o bem? Porque o desejo de pagar o mal foi mais forte e eu paguei o mal. Para que isso? Para nos preparar para a próxima. Não é para ter culpa, não. É para nos preparar para a próxima. Porque, como eu estou falando, a próxima virá. E na velocidade da transição planetária, a próxima, às vezes, é no próximo minuto. É melhor que pegue a gente preparado. A cada oportunidade, com certeza, seremos amparados por nossos benfeitores espirituais. Esses irmãos, amigos bondosos que torcem pela nossa evolução. Sempre que a gente quiser, não só nisso, em toda e qualquer obra, do bem para o bem, pedir a ajuda deles, nós contaremos com a ajuda deles. Então, será que os benfeitores da casa, será que os nossos protetores, nossos anjos da guarda não vai nos amparar no desejo de pagarmos o mal com o bem? Com certeza. A cada experiência bem-sucedida de pagar o mal com o bem, ficaremos mais fortes para a próxima oportunidade de novamente pagar o mal com o bem. Isso é uma coisa fácil de verificar. Observe se vocês conseguem pedir desculpas a alguém. Quem tem dificuldade de pedir desculpa, parece que vai morrer para dar o primeiro passo, para falar a primeira letra da primeira frase do me desculpe. Mas depois que você pede desculpa a uma primeira pessoa, fica mais fácil você pedir desculpa de novo. A gente não está aqui fazendo apologia de ninguém ficar vivendo a vida toda errando e pedindo desculpa, porque isso não resolve. Mas, da mesma forma que a gente fica mais pronto para assumir nossos erros, a gente fica mais pronto também para, na próxima oportunidade, pagar o mal com o bem. A gente vai fortalecer, porque a gente vai lembrar, e ao invés de a gente dizer, eu não consigo, meu jeito é triste, eu sou assim mesmo, eu ajo antes de pensar, a gente vai lembrar, naquela vez eu consegui. Nosso mentor vai dizer, lembra daquela vez que você conseguiu, daquela vez que você calou, daquela vez que você saiu, daquela vez que você abraçou ao invés de bater, daquela vez que você calou ao invés de falar, daquela vez que você sorriu ao invés de gritar. E nós todos temos isso. Também é um exercício interessante. Lembrar de alguma vez em que nós conseguimos. Talvez isso alimente em nós um pouco mais de autoestima, um pouco mais de certeza que nós podemos conseguir. O objetivo de ser espírita não é o objetivo de ser coitadinho, culpado, sofredor, não. O espiritismo é consolador. É o consolador prometido. Então nós devemos sim termos consciência dos nossos defeitos, mas caminharmos com alegria, com força e com vontade para conseguirmos o que é mais importante, que é mudarmos a nós mesmos. Com o tempo sentiremos cada vez mais o que eu disse lá no início, que somos os protagonistas da nossa história, da nossa própria vida, e que nossa paz não depende do outro, nem das circunstâncias externas. Ninguém pode nos obrigar a cometer o mal. Quem pode lhe obrigar a cometer o mal? Espírito desencarnado não pode. Espírito encarnado não pode. Ninguém. O mal que nós cometemos é responsabilidade nossa. E nós podemos parar esse ciclo. Haverá um dia em que, mais do que ouvir repetir as palavras do Mestre Jesus, que diz que os humildes nunca serão humilhados, teremos isso internalizado em nossos corações. Bom, para encerrar, agradecer a paciência de todo mundo, dizer que na semana que vem nós teremos um diálogo sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 25, a melancolia, com uma outra abordagem das abordagens que nós já vimos, porque o evangelho é sempre assim, né? A gente vai abrindo, é como se fosse uma flor com várias pétalas. Cada um que vem aqui é instrumento da espiritualidade para trazer algo diferente. Vamos caminhar para o encerramento com a nossa prece, pedindo a nossos amigos espirituais que nos preparem para ouvir, para relembrar e para vivenciar as oportunidades de reconciliação, as oportunidades de pagar o mal com o bem. O mesmo que pedimos no início, Senhor, te pedimos agora: oportunidade, amparo e chance de praticarmos. Que possamos assumir esse compromisso com nós mesmos, de praticar
praticar. Acertar, errar, perseverar, aprender e ir nos reformando de pouquinho em pouquinho. Que Jesus continue entre nós e que a paz continue reinando entre nós. Muita paz.